do Brasil que não comparecem à Câmara dos Deputados. Que os senhores sirvam de exemplo para todos os ministros desse país, os mais de 40 ministérios que nós temos aqui, a imensa dificuldade de convidá-los e, em algumas vezes, em alguns casos, temos que convocá-los para que compareçam obrigatoriamente a esse parlamento apenas para deliberar sobre matérias de interesse do povo brasileiro. Muito obrigado. A palavra, a deputada Mara Gabrilli. Bom, primeiro gostaria de cumprimentá-lo, presidente João Campos, e cumprimentar o secretário Fernando Grella, e fazendo assim cumprimento todos da mesa. E queria dizer aqui de uma questão que muito me emociona, que é ter a deputada Keiko Ota entre nós, que é um orgulho muito grande. E eu acho que é importante numa audiência como essa, que o governo esteja atento e que, por exemplo, dê celeridade, como disse o deputado agora, traga foco e traga importância e não deixe que isso se demore, que são as políticas públicas na educação, que eu acho que muito podem contribuir para que a gente tenha um futuro muito mais amistoso, muito mais democrático e muito menos violento. E não é isso que tem acontecido nessa casa. Portanto, eu acredito que determinadas políticas de educação devam ter muito mais intensidade e ser trabalhadas de uma forma diferenciada. O que eu vou trazer aqui, secretário, é um tema que aparentemente possa parecer de grande especificidade, mas com certeza o Fábio Beccaria, que o acompanha nessa jornada, sabe da recorrência disso que eu vou falar aqui. Por exemplo, crianças jovens ou pessoas com deficiência intelectual que muitas vezes são aliciadas ao crime e não existe tutela que dê conta depois de fazer com que essas pessoas possam passar por um período de reeducação, né? E que dê conta, por exemplo, claro que a gente não tem, porque o crime é crime, não dá para fazer com que uma pessoa seja café com leite nessa situação, mas a gente não consegue fazer com que no sistema prisional atual consiga trazer alguma melhora, né, para uma pessoa que não tem uma deficiência intelectual, imagine para aquela que tenha. Então, assim, se já é difícil num caso, imagine outro. E aí questionar que tipo de política pública existe para essas pessoas, e não só a deficiência intelectual, muitas vezes a pessoa com autismo, elas não conseguem se explicar, elas são mal interpretadas, elas, em momentos, por exemplo, de blitz, elas são muito prejudicadas, né, por dificuldade por não ter um atendimento adequado à condição delas. Então, assim, essa é uma pergunta. E uma outra questão é que, assim, hoje a gente tem, pelo censo 2010, mais de 8 milhões de surdos no Brasil. E existe uma estatística de que pelo menos 8 surdos por mês são presos por engano no nosso país. Isso porque quando ele chega numa delegacia ou quando ele passa por algum sinistro, alguma outra situação, ele não tem como se explicar. E, infelizmente, a maioria dos surdos no Brasil não teve a oportunidade de aprender o português. E não são todas as pessoas que se comunicam na língua brasileira de sinais. Então, existe aí uma lacuna de comunicação nessa questão que faz com que esse público não consiga se explicar e muitos, sim, vão presos. E a gente conhece casos de pessoas que ficaram muito tempo presas. Eu tive a oportunidade, nos últimos 2 anos, de fazer muitas palestras em presídios, né, e conhecer bastante da situação de uma pessoa com deficiência dentro do sistema prisional. Embora eu saiba que não está no guarda-chuva da Secretaria de Segurança Pública, mas eu questiono se existe política pública com uma visão global, porque o que eu mais percebi, por exemplo, é a dificuldade de ter um médico que possa atender as pessoas.
Então, assim, eu acabo trabalhando com a exclusão da exclusão, que são as pessoas que têm algum tipo de deficiência e se enquadram em crimes e etc. E depois a gente tem muito menos a oferecer para elas. E queria saber se a gente vem pensando numa política pública para esse segmento. A palavra é do deputado Ronaldo Benedetti, ex-secretário de Segurança Pública de Santa Catarina. E seus assessores que trabalham, né, comandante de polícia, delegado-geral, eu já fui secretário de Segurança de Santa Catarina por 6 anos e vejo o seu trabalho, confesso que não invejo, porque já tive nessa condição, sei que é um trabalho árduo, de muita responsabilidade, de muita cobrança.